tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de setembro de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.521. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 10 máximas. O tema, pedido de desculpa, foi elaborado segundo a especialidade Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é o Leonardo Rodrigues. O Leonardo Guimarães Rodrigues, ele é professor universitário, graduado em farmácia e psicologia, especialista em acupuntura, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2010 também, e tenepsista desde 2006. O pedido de desculpa é a atitude sincera de a consciência lúcida retratar-se perante os compassageiros evolutivos dos erros, omissões e ações anticosmoéticas praticadas, demonstrando inteligência evolutiva e vontade de sanar os vínculos negativos gerados. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene pessoal da autorresponsabilização evolutiva perante tudo e todos, a cessação saudável de pensenes negativos por parte do ofendido, a pensenidade direcionada à harmonização das desavenças existentes. Na fatologia, a reparação do erro, a conduta pró-conciliação, o ato de se desculpar sem autovitimização, a superação do orgulho, o pré-perdão assistencial, o excesso de pedidos de desculpa, significando autovitimização, a dificuldade em aceitar o pedido de desculpa, as doenças holossomáticas advindas do mal-estar conviviológico, a assunção da postura de amparador perante as interrelações conscienciais, o ato de fazer as pazes, as reconciliações multimilenares, a mega-fraternidade. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o energossoma sendo ferramenta de sinalização dos conflitos pessoais existentes, as interprisões grupo-kármicas multiexistenciais, o autoembotamento parapsíquico contribuindo para a manutenção dos conflitos, o alto preço a pagar no extrafísico pelas omissões deficitárias intrafísicas, os resgates na baratrosfera às ex-vítimas, significando amortização dos erros, o parapsiquismo interassistencial favorecendo a resolução das pendências evolutivas, a projeção consciente sendo ferramenta a favor das reconciliações, os resultados positivos da convivialidade sadia impactando o próximo período intermissivo. Na argumentologia, o verbetógrafo faz uma sequência de parágrafos aí bem interessantes e a gente, além desses parágrafos, a gente chama a atenção da terapeuticologia, que no âmbito da conviviologia, o verbetógrafo enumera 5 atitudes a serem consideradas pela consciência interessada em retratar-se. É como se fosse um algoritmo, né? Na remissiologia, nós destacamos aqui amortização evolutiva, conciliação das interdependências, holoconvivialidade pacífica, paracompreensibilidade interassistencial e princípio da restauração evolutiva. O pedido de desculpa exige intencionalidade cosmoética, comprometimento com a autorreeducação e investimento na prática da interassistencialidade, objetivando a remissão dos erros. Você ainda precisa de retratar perante alguém? De se retratar perante alguém? Mantém algum desconforto íntimo em promover ou aceitar pedidos de desculpa? Na filmografia específica, o autor contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por
Ana Maria Rocha, Marilene Raganin, que está aqui presente com a gente hoje, Socorro Frazão. Erro, algoz, acerto, vítima, egoísmo, engano, remissão, retratação, desavença e interprisão, interrelação, perdonologia, autocorreção, reconciliação, ressentimento, anticosmoética, autorreeducação, convívio ensene, grupo karmologia e interassistenciologia. E ainda tem uma estética bem interessante aqui. Então, vamos lá. O nosso início de conversa sempre é o mesmo, né? Pedindo para você contextualizar para a gente por que desse tema, né? E os bastidores aí da escrita do verbete. O que aconteceu, assim, para que a gente possa saber, né? Tiveram várias situações de vida que eu errei e teve algumas bem marcantes. E atendendo os pacientes também no consultório, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em pedir desculpa. Então eu associei tanto a minha experiência quanto a experiência de várias pessoas que às vezes ficam sofrendo, mas não quer dar o braço a torcer. Ah, não, eu até me arrependo, ou até desculpa a pessoa, ou até quero pedir desculpa, né? A pessoa se arrepende, mas ela não pede desculpa para aquela pessoa. Para essa eu não peço. Mas já arrependi, eu desculpei ela. Então, assim, isso tudo me levou a refletir sobre isso e querer escrever o verbete. Mas tem umas historinhas aí que eu vou contando Depois você vai contando no meio do caminho, né? Isso. Então, antes da gente passar para as perguntas dos teletertulianos, eu queria fazer um convite aqui, porque senão a gente embala aqui nas perguntas e acaba não fazendo. Que é o lançamento aqui, a fundação de mais uma IC nossa aqui, né? Através de uma Assembleia de Constituição da Cosmoethos, que vai ser no dia 3 de outubro de 2015. Tá? É a professora Adriana de Lacerda Rocha, que é a coordenadora geral, né, da instituição. Ela está assinando aí o convite pela comissão organizadora. Então, assim, eu vou ler o convite de hoje. Convidamos todos os interessados para a Assembleia de Constituição Cosmoethos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, instituição conscienciocêntrica dedicada aos estudos e à pesquisa teática em cosmoeticologia. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas e em segunda convocação às 19h30. A pauta se compõe de, primeiro, constituição da Cosmoethos, ou seja, vai ser constituída essa nova IC. Ela já está em pleno funcionamento, mas ela vai ser oficializada. E tem dois, né, o B, é deliberação sobre a aprovação do Estatuto Social. E o outro item é definição do local da sede da Cosmoethos, e o último é a eleição dos membros do colegiado gestor e do Conselho Fiscal. Então, estão todos convidados. A festa, né, a Assembleia, né, vai ser no auditório Empácio, do Hotel Mabu Interlúdio, tá? Vai ser às 19 horas, então, e a gente tem um coquetel depois do lançamento. Então, estão todos convidados. Ela pede para confirmar a presença, até dia 15 de setembro. Já passou. Então, estão todos convidados sem a confirmação. Tá bom? Vamos passar, então, para as primeiras perguntas. Aí, se vocês quiserem fazer pergunta, vocês falam, né? Ao verbetógrafo, professor Leonardo, estrangeirismologia, página 32, segunda linha. Existe o approach técnico ideal em se tratando do pedido de desculpas? Eu penso que, se a gente parar para refletir na questão das energias, que as energias falam, primeiramente, talvez o melhor approach seja a gente estar bem resolvido em relação àquela situação. Não ter mais nenhum conflito íntimo, porque quando a gente estiver falando com a pessoa, as energias vão impactar aquela pessoa positivamente. Se a gente ainda tem uma rusga, uma mágoa qualquer, a gente acaba atrapalhando aquela resolução, aquela reconciliação. Isso pode atrapalhar, né? Nesse sentido. Então, quanto mais a gente refletir antes, quanto mais a gente estiver bem resolvido intimamente, mais a gente tem chance de resolver aquela questão.
Você acha que é melhor protelar um pouco mais o pedido de desculpa até resolver por dentro, ou é melhor um primeiro contato? O que você acha melhor? Eu acho que o ideal é a gente estar bem resolvido intimamente para depois ir conversar com a pessoa. Vou dar aquele exemplo agora. Tá bom. Em 2004, no IPC, eu tive uma desavença com algumas pessoas e isso foi em 2004. Eu só fui resolver a questão 100% lá para 2013. Então, até lá ficou várias questões, uma rusga entre as pessoas, um mal-estar, eu mesmo fiquei indignado com algumas situações. E aí eu demorei um tempo para resolver isso. Então, enquanto eu estava indignado, enquanto eu estava no meu assédio, você não fez nada. Eu preferi não falar, porque às vezes a gente vai falar uma palavra torta, um gestual que vai ser desnecessário, uma conotação mais agressiva, às vezes imperceptível aos seus olhos, mas o outro vai perceber. Então eu preferi resolver a questão toda intimamente. Depois, em 2013, as questões, a pessoa foi até NEPS durante um bom período, até diluir aquela energia que estava mais tensa, mais densa, mais negativa, até o ponto que eu não tinha mais nada contra a pessoa. Quando estava bem resolvido, eu chamei a pessoa, sentei com a pessoa, conversei com a pessoa e pedi desculpa. E aí fluiu. Hoje em dia a gente tem uma relação super positiva, a gente se trata como irmão, a gente fala assim, somos irmãos. Então, e a gente só limpa quando realmente está isento as duas pessoas, né? Claro que a gente não precisa do outro para a gente se libertar da situação. Né? A gente às vezes está bem resolvido, já tentou pedir desculpa, e às vezes o outro não aceita. A gente tem que respeitar o direito do outro e não querer se libertar daquela situação. Mas você não fica preso mais aqui. Claro que na primeira oportunidade que tiver, você está lá com a mão estendida para resolver aquela situação. Essa questão o pedido de desculpas é um tipo de reconciliação. Isso aí existe de mão única mesmo, você está certo. Fatologia, página 32, segunda linha. Um dos pontos mais difíceis nos pedidos de desculpas e retratações interconscienciais é a superação do orgulho. Não, ele está perguntando, é a superação do orgulho? Como fazer o orgulho descer do pedestal onde ele mesmo se colocou? Isso. É uma boa reflexão, né? Não é fácil, mas se a gente começar a pensar que a gente está num processo evolutivo, que essa vida ela tem um objetivo da gente se melhorar e da gente resolver nossas questões, considerando que a gente tem um histórico no planeta bem negativo, que a gente contribuiu para esse bando de interprisão, faz parte a gente deixar o orgulho de lado. Todos erramos, todos, sem exceção, erramos. E a ideia é que a gente estava falando antes, não é a gente ficar se culpando do erro ou a gente achar que a gente não vai errar mais. Errou, peça desculpa. Claro que a gente não vai errar com intencionalidade. A proposta é que a gente errou sem perceber. Errou sem perceber, vai lá e pede desculpa. Errou percebendo, a ética cosmoética tem que ser mais refletida aí, está faltando reflexão. Em Fatologia, página 32, segunda linha. Como realizar a autossuperação do infantilismo evolutivo que, porventura, ainda tenhamos. Por que eu coloquei essa palavra infantilismo? Porque eu acho que a gente ficar com a birra de ficar brigado com o outro, ou a gente não querer pedir desculpa por orgulho, até que seja, é um infantilismo evolutivo. Se a gente está aqui, como eu falei anteriormente, para evoluir, quanto mais rápido a gente resolver nossas questões de convívio, melhor para a gente se liberta, nossas energias melhoram, nosso emocional melhora, o bem-estar íntimo é maior. Então é muito mais maduro resolver as questões e as pendências, se retratar, do que ficar mantendo aquela birra ou aquela rusga, que às vezes está aí vidas sendo mantidas. Oi, eu queria fazer uma pergunta assim. Qual é a sua opinião sobre uma desculpa como forma de concessão? É decir, você não cometeu o erro, mas a outra pessoa não está preparada evolutivamente para pedir desculpas. Mas se você pede desculpas a essa pessoa, o atrito se resolve. Digamos, então aí seria pedir desculpa como uma forma de concessão. Você pode falar sobre isso? Sim, eu botei até no verbete sobre isso. Eu penso o seguinte, a gente precisa entender que às vezes, mesmo que o outro tenha errado, o mais lúcido ele vai tentar reconciliar. Pensa o seguinte, quando a gente está brigado com alguém, ou a gente tem uma mágoa, um ressentimento, às vezes o outro está pensando negativamente contra você. As energias chegam até você. Então o mais lúcido vai lá e resolve aquela situação, mesmo sem ter errado, peça desculpa.
E a gente precisa considerar a multiexistencialidade nessa história. Porque às vezes o nosso assédio bateu na outra pessoa. E aí criou aquele mal-estar todo, né? Então a gente tem que considerar o seguinte: além de, mesmo a gente intrafisicamente não tendo errado nada, às vezes tem um histórico passado, às vezes suas energias, seus assediadores, vamos dizer assim, né, as pessoas que querem o mal-estar naquela relação, elas estão lá ganhando com isso. E às vezes foram os seus. É melhor você pedir desculpa, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso. E se a pessoa tiver um modus operandi ofensivo, se você desculpa ela toda hora, você não acha que isso você está criando interprisão, porque você não está ajudando essa pessoa? Concordo plenamente. Aí é uma omissão deficitária, né? Se a outra pessoa é agressiva e é sempre a mesma forma de lidar com a situação, é necessário que a gente dê um limite. A gente não precisa ficar se culpando porque a gente errou, né? A gente tem que deixar claro, né? Sem se vitimizar: eu errei, me desculpe. Mas se a pessoa continua sendo agressiva e quer te cobrar aquilo ali, é necessário dar um limite, ser firme com a pessoa, sem ser grosseiro, mas ser firme seria ser assistencial aí. Posso, então? Fatologia, página 32, quinta linha. Por que ocorre essa dificuldade em aceitar o pedido de desculpa? Também é uma questão de orgulho ferido? Sim. E aí tem a questão também da gente querer aprisionar o outro, né? Então eu não libero o outro, e aí o outro fica preso comigo. Fica sugando a energia dele. Isso, exatamente. Então é super negativo. Então a ideia é que a pessoa que está com dificuldade de aceitar, ela ainda está indignada, ela está magoada, ela está sofrida com o contexto. E cada pessoa é única, então tem pessoas que vão precisar de um período maior para poder aceitar aquela desculpa. E a vida vai trazer as experiências. Se você tentou de tudo que a sua consciencialidade permite para resolver aquela situação, você está isento daquilo. Se depois de um tempo você amadurecer, você enxergou algo a mais que você poderia ter feito, vá lá e faça. Então você está isento consciencialmente, de acordo com o nível da sua consciência, da sua consciencialidade. Se você está fazendo isso, você está isento. E o outro tem o direito de não te desculpar. É um direito. Mas a vida vai trazer experiências para que a pessoa acorde. E é importante, quando isso acontecer, que quem foi o ofensor esteja disponível para acolher aquela pessoa. Maniologia, página 34. Como eliminar esta mania de pedir desculpa sem modificar a conduta pessoal? É isso aí, né? Essa semana eu estava atendendo uma paciente e a gente estava conversando, ela citou o marido dela. O assunto surgiu, né, de desculpa e tudo mais. E ela falou que o marido dela, desde que ela conhece ele erra nas mesmas coisas, em algumas questões. E que ele sempre pede desculpa. E ela fala assim: não, eu sei que ele está sendo isento ali, ele não está fazendo de propósito, mas ele não me escuta. Ele nunca me escutou. Então ela entende que é uma imaturidade dele, mas ele não está escutando nessa área ela. Então às vezes a pessoa se acostuma a pedir desculpa de qualquer jeito, na verdade ela está egocentrada. Ela tem que filmar porque ele. ela não escuta o outro. Isso, era uma boa ideia, filmar ele. Filmar ele seria uma boa ideia. Filmar ele, né? E aí, ó, tá vendo esse filme aqui igualzinho. E essa mania, ela é negativa, porque assim, se a gente está errando, a gente está gerando um ônus no outro. E às vezes você está assediando aquela pessoa, se ela não tem uma compreensão maior. Então a gente tem que pensar que às vezes a gente está sendo um assediador daquele processo. Então a gente tem que acabar com essa questão de pedir desculpa incessantemente, sem a gente parar para refletir e ver que ações, por quê, para a gente entender aquilo e parar de realmente ficar pedindo desculpa pelos mesmos motivos, né? O ideal seria errar uma vez só, né? No máximo 3. Alvervetógrafo, Fatologia, página 32, quarta linha. O excesso de pedidos de desculpas significando auto-vitimização. Por favor, pode discorrer? Sim. Uma pessoa que fica o tempo inteiro pedindo desculpa, me desculpa, foi sem querer, você me desculpou mesmo? E aí a pessoa fica pedindo um desculpa atrás da outra. O que ela está fazendo no fundo? No fundo, ela está se humilhando e está vampirizando o outro. Porque ela quer gerar pena no outro, ela quer gerar dó no outro. E aí ela vai vampirizar aquela pessoa se a outra pessoa entrar nessa história. Então a ideia errou, não tem problema a gente ter errado. Tenha a hombridade de pedir desculpa. Tranquilo. Todos erramos sem exceção. Todos os serenãos erraram muito. Então assim, errou, peça desculpa. Mas com dignidade. Sem ficar se rastejando, se humilhando, se repetindo. Eu acrescentaria mais um passinho.
Eu acrescentaria mais um passinho depois do desculpas, que é o auto em perdão. Não erre de novo. Não errar de novo, com certeza. Errou, pede desculpa, mas não erra de novo. Não erra mais. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Ao verbetógrafo Leonardo, para a fatologia, página 33, quinta linha. Poderia aprofundar o alto preço a pagar no extrafísico pelas omissões deficitárias intrafísicas? O alto preço. Achou? Na página 33, para a fatologia. Quando a gente não pede desculpa, ou você não se desculpa com alguém, ou você aceita muitos pedidos de desculpa, a gente está sendo omisso, porque às vezes a gente precisa dizer não à pessoa. E o que é que vai acontecer com isso? Se a gente está sendo omisso, não pedindo desculpa, ou aceitando as desculpas sequencialmente, a gente está dizendo claramente que a gente está com uma dificuldade emocional. Esse psicossoma não está 100%. E aí, extrafisicamente, você não vai estar num local mais equilibrado, porque a sua pensenidade ela não está equilibrada. Então, naturalmente, você vai estar meio se afastando de uma comunidade avançada, por exemplo. Uma comunidade extrafísica avançada. Porque aí vai exigir o quê? Um nível de pensenidade mais equilibrada, mais homeostática. Se você ainda está com muitas questões emocionais ou com dificuldade de dizer um não, isso vai começar a ficar difícil no extrafísico. E as interprisões vão estar sendo mantidas. E o objetivo nosso aqui é limpar as interprisões. Então é importante que a gente evite ao máximo ser omisso. Eu botei na tecnologia a técnica da higiene consciencial. O que é essa técnica da higiene consciencial? É a pessoa todo dia refletir como é que foi aquele dia, avaliando os acertos, os erros e as omissões. Então as omissões, elas emperram muito o nosso processo evolutivo. Porque a gente precisa dizer muito mais não para esse planeta que está bem patológico do que dizer sim, do que aceitar a gente ver situações ou questões anticosmoéticas sem se posicionar. Lembrei de uma coisa aqui, daquele trinômio, ou polinômio pode ser, da interassistencialidade, que é o acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up. Então, você não acha que depois do pedido... O professor Valdo também falava isso, sabe? Que depois que você faz ele não falava nem muito em pedido de desculpa, mas ele falava do perdão, né, para o outro. Auto em perdão, mas hétero perdão. E falava muito também do, assim, não basta você encaminhar, né, o pedido de desculpas é um tipo de encaminhamento. Tem que acompanhar ele. Né? Você não acha que também esse pedido de desculpa, de uma desavença, também não teria que ter um acompanhamento? Ou seja, a pessoa que fez um mal à outra, depois que pedisse desculpa, tinha que acompanhar essa outra pessoa? Eu penso que a gente tem que ser amparador em qualquer situação. Então, se a gente errou e a gente pediu desculpa e o outro não aceitou, ou o outro aceitou, você tem que estar olhando para aquela pessoa pensando qual é o próximo passo dessa pessoa e como eu posso ajudar isso. Isso é você estar jogando mais energia no seu pedido de desculpa. Se você deixa o outro de lado, você está um pouco incomodado com isso. Então, a ideia é que a gente faça o melhor, principalmente com esses credores que a gente errou. Tem uns credores que ajudaram a gente, mas com esses que errou, a gente tem que ter uma atenção maior. Né? Os credores a maior, eles já continuam fazendo, né, a favor da gente. A gente tem que dar atenção a eles também, mas esses que a gente errou, a gente tem que dar uma atenção maior. Aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, aprofundasse sobre bloqueio energético encefálico em patologia, porque eu vejo que, assim, quando uma pessoa tem raiva, entra uma monoideia. Então, aí entra como um mecanismo, não? Você pode aprofundar? Perfeito, você deu um bom exemplo. Às vezes a pessoa está com raiva, ou ela está ruminando uma situação que aconteceu, seja porque ela foi ofendida, ou porque ela ofendeu alguém por um momento de indignação, de falta de lucidez. Essa ruminação, isso vai gerar bloqueio energético, emocional, vai gerar bloqueio a nível mental. Então isso vai atrapalhar a compreensão da pessoa. Quanto mais bloqueio encefálico, menos compreensão ela vai ter para entender o erro dela ou para entender o erro do outro. E aí os bloqueios encefálicos atrapalham isso. Estava pensando assim, eu acho que uma forma de estabilizar os pensenes é o soma, não? No soma, apesar de que você tenha raiva, pode encontrar-se com o professor Valdo, na época que ele estava, ou com uma pessoa muito mais evoluída que você. Mas quando você perde quando você se projeta, nesse momento são só os pensenes. Se é uma pessoa que tem raiva, de uma vai ir
a la baratrosfera, não vai estar encontrándose com pessoas mais evoluídas. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, não têm rememoração das projeções e acham que isso é tranquilo, assim, que é igual que na introfisicalidade. Mas na noite ele está aumentando mais isso. Uhum. As projeções elas vão ajudar bastante, né? Porque às vezes a gente aqui fala que está tudo certo, tudo bem resolvido, ou então um outro exemplo que você parou de fumar e não fuma mais, aí você se pega fumando no extrafísico, você se pega brigando com aquela pessoa que você diz que desculpou. Então isso é um fato, é um parafato que deixa claro que ainda tem algo a ser resolvido, né? Que ainda não está limpo 100%. Eu tenho um parâmetro que eu considero que é interessante para a gente saber se a gente realmente está isento em relação àquela pessoa, que a gente... Resolve o problema. Não pode. Então, a ideia é que a gente esteja isento para fazer o melhor. Se o melhor for vir com aquela pessoa numa condição de pai, de filho, de irmão, o que seja, você está disponível. Então, existe uma questão aí que ainda está, é um fato que está dizendo claramente que falta algo a ser resolvido. Que aquela desculpa ainda não foi 100%. Ela pode ter sido 50%, mas 100% ainda não foi. Agora, ela falou uma palavra, no discurso dela, que falou a raiva. Você acha que toda pessoa que não pede desculpa, ela necessariamente está com raiva? Essa raiva pode ser expressa de várias formas, né? Tem gente que vai realmente ficar com raiva, tem gente que vai jogar raiva contra si, né? Às vezes porque errou, vai ficar se culpando, tem gente que vai entrar em processo de depressão. De alguma forma, esse psicossoma ele vai estar sofrendo. Ele vai estar sofrendo. Eu botei assim, ó, na página 35, no item saúde, de acordo com a psicossomatologia, é mais saudável pedir desculpa ao invés de carregar mágoas, ressentimentos, angústias, tristezas, desânimos ou qualquer emocionalismo. Os desequilíbrios inerentes aos veículos de manifestação consciencial, surgidos da autoconflitividade, mantêm relação direta com a somatização de doenças. Então, às vezes um fato da pessoa não pedir desculpa e carregar uma culpa, ou carregar a revolta, ou a indignação, ou mesmo quem foi ofendido, carregar isso naturalmente vai refletir, seja a raiva, um desânimo, uma depressão, uma tristeza, vai refletir no corpo físico, vai atrapalhar as energias e a tendência é gerar doenças. E a gente não precisa das doenças para amadurecer. Quando a doença chega, ela está explicitando, até certo ponto, uma imaturidade nossa. Então, vou dar um exemplo. Provavelmente vocês conhecem alguns casos assim. Há uns 3 anos atrás, uma amiga minha, a avó dela estava internada na UTI, próximo da dessoma, assim, já estava uma situação bem delicada. E ela estava me contando que um dos filhos, tinha 20 anos que não falava com ela. 20 anos. Aconteceu alguma rusga, alguma briga, alguma desavença. Estava 20 anos sem falar. Quando ela foi internada próximo de morrer, porque a situação era bem drástica, ele foi no hospital. Precisava disso para resolver a questão? A gente precisa desse teatro para resolver essas nossas questões? Então, se a gente for mais... se a gente conseguir amadurecer um pouquinho mais, a gente pode resolver, desbloquear a nossa energossoma e evitar as repercussões no corpo físico, né? Para que a gente não precise passar por questões. Tem outro amigo meu agora que está passando por uma situação delicada também. Desenvolveu um câncer na garganta, por N questões. Uma pessoa cheia de talentos, cheia de traços forças, trafores, e com muita energia, mas criou desavença com algumas pessoas. Brigas, assim, questões expressivas. E acabou desenvolvendo, ele tem uma comunicabilidade muito interessante, isso é bem interessante. Pegou num ponto que ele tem de melhor, né? Num ponto forte. Não é ponto fraco, né? Normalmente pega no ponto fraco, né? E nele era o ponto forte. Eu acho que ele tem que repensar a forma de conviver, de se comunicar com as pessoas, né? Porque ele já tem trafó para isso. Eu estava estudando sobre somatização, e aí eu peguei um artigo muito interessante sobre somatização em função do ambiente de trabalho, sabe? Quando a pessoa não tem assim, liberdade de falar as coisas, enfim. E como é que é sério isso, né? Às vezes você fica ali, porque tem que ficar, e vai somatizando, você nem percebe
Que é uma somatização, independente de pedir desculpas ou não. É Se no ambiente repressor, assim, a somatização é bem Na medicina séria. oriental, um sintoma que é feito durante as perguntas, durante a anamnese do paciente, às vezes a pessoa sente um bolo na garganta ou um nozinho na garganta, né? Eles falam assim, um caroço de ameixa, que eles falam. A pessoa tenta engolir, parece que vai sair, mas não sai. Isso, às vezes, é algo que a pessoa não digeriu. Travou na A gente diz garganta. engolir sapo. Isso, O sapo ficou engasgado na garganta. Exatamente. Então, isso é um sintoma, claro, que existe algo a ser digerido. E a gente precisa dar atenção a isso. Precisa dar atenção, porque isso pode desequilibrar essa área. Professor Leonardo, Fatologia, página 32, final da 5ª linha. A escolha pelo aprisionismo, poderia comentar? Essas perguntas duas vêm da Alemanha para você. A escolha pelo autoaprisionamento, na verdade, a pessoa, às vezes, ela se aprisiona, e aí eu poderia botar também que ela aprisiona o outro, né? Porque, às vezes, o outro permite ser aprisionado. Mas tem uma sequência de frases aí, que eu botei assim, ó, a escolha pelo autoaprisionamento, o egoísmo, tem relação direta. Se você precisa aprisionar o outro, ou você não libera o outro, você tem um nível de egoísmo. E aí, em seguida, vem o ato imaturo de escolher sofrer pela autoculpa, ao invés de buscar resolver os erros pretéritos. Está tudo encadeado. Esse aqui foi o que ela perguntou em seguida. Está tudo encadeado. Poderia comentar, se possível, com exemplos, ela pede. Vamos lá, vamos ver um exemplo. A pessoa brigou com alguém, né, com alguém da família, por exemplo. E a pessoa não quer dar o braço a torcer. E até ela vê que errou, mas ela não quer dar o braço a torcer, porque o outro vai, às vezes, até ser sarcástico, vai te tripudiar e tudo mais. E aí ela fala assim, então não vou pedir desculpa. Eu sei que eu errei, mas não vou pedir desculpa. E ela fica com aquele desconforto íntimo. Não vale o preço. Ah, mas se eu pedir desculpa, o outro ainda vai debochar de mim. Ok, a imaturidade não é sua, é do outro nesse aspecto. Mas você não errou? Peça desculpa. O outro tem o direito de se manifestar de qualquer forma. Se você está bem resolvido com aquilo, e você vai compreender mais, você vai entender que é a imaturidade do outro. Né? Leonardo, na sindromologia, o segundo item também meio que explica o motivo pelo qual as pessoas não pedem desculpa, pelo medo do outro não aceitar, né, a síndrome da pré-derrota, eliminando a possibilidade de reconciliação. Okay. E parece que tem relação também com mitologia. O mito de ser possível resolver as pendências grupocármicas apenas intimamente, sem assistir os partícipes do contexto conflituoso. Né? Muita gente, essa síndrome da pré-derrota é interessante, que às vezes a pessoa cria um monstro que não existe. Então ela fica assim, não, mas eu vou pedir, não vai adiantar nada, o outro não vai aceitar, e ela fica naquela ruminação, naquele conflito íntimo. E às vezes ela decide pedir desculpa, não, mas não aconteceu nada. O outro nem considera que aquilo foi um erro tão grande. A pessoa se colocou presa naquela história. E criou uma fantasia, como né? uma fantasia. A pessoa e aí, enquanto não resolve, aquilo só vai crescendo, né? Exatamente. E às vezes não é aquele tamanho todo, às vezes é bem menor. E independente disso, mesmo você pedindo desculpa e o outro não aceitando, você está fazendo o que é mais correto. Porque a questão é a seguinte, você está fazendo o melhor que você pode? Se você está fazendo o melhor que você pode, está tudo certo. Se você parte de que o outro não vai aceitar e você deixa de agir corretamente, você está deixando de agir corretamente. Isso talvez seja o mais sério. Né? E aí você falou do mito. É diferente. Isso. Eu achei que fosse... O que acontece? A gente errou e a gente precisa resolver aquela situação. Então a gente pode falar assim, errei, eu me desculpo, eu desculpo a pessoa, está tudo certo. E ponto. Não tem nenhuma retratação. Às vezes é necessário uma retratação. Cada caso é um caso. Isso tem que ser bem pensado. Às vezes você não precisa pedir desculpa diretamente. Às vezes você vai fazer algo que vai ajudar aquela pessoa. É interessante porque resolve também com relação às outras pessoas, né, em torno, né? Isso que você está falando é interessante porque aí entra o exemplarismo. Porque às vezes o outro está com um problema e você age com exemplarismo e pede desculpa e resolve uma questão, isso dá energia para o outro resolver as questões dele. Né? E é interessante também, além disso, que aquela questão mal resolvida está interferindo no relacionamento das pessoas em torno. Com certeza. Né? Imagina uma e energia... extrafisicamente. Perfeito. Imagina uma energia em um grupo de 10 pessoas em que 2 pessoas estão com uma rusga ali. Aquilo vai afetar o ambiente inteiro. Então, olha a responsabilidade da pessoa que está lúcida para essa multidimensionalidade.
E aí lembrei de uma outra situação. Pode ter alguém mais lúcido naquele momento, tá percebendo todo o contexto, que é uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e ela também não reage, não toma atitude. Isso é uma missão deficitária, importante. Principalmente se quem está envolvido tem conhecimento sobre energia e tudo mais. Às vezes é necessário aquele teatrão ali para a pessoa se posicionar. Várias pessoas vão ser mexidas no ambiente, né? Então, explicitar às vezes um erro, uma situação, um conflito a pessoa está que tá acontecendo, percebendo, às vezes é positivo. A pessoa está percebendo, vai dar trabalho, isso vai me incomodar, né? Vai dar muito trabalho, e aí a pessoa fica na omissão. E às vezes essa pessoa está com, vamos dizer assim, é o amparador da vez. É a pessoa que está com autoridade moral, que ela está isenta, está vendo o erro dos dois, para pontuar algo, né? Mas às vezes a pessoa não quer o ônus, que vem, né, energeticamente e tudo mais. Mas ela fica com um conflito, porque será que ela vai ficar tranquila, com a consciência tranquila, que ela fez o melhor? Ou ela vai chegar em casa, pô, devia ter falado isso, devia ter feito, devia ter me posicionado. Então vai ter um ônus aí. Leonardo. Tudo é muito relativo. Gostaria de fazer uma pergunta, aprofundar mais sobre essa questão. Tipo assim, se em caso assim de um relacionamento, de uma pessoa um relacionamento mais profundo, e essa pessoa te prejudica em várias áreas da sua vida, né? Tanto profissional, financeiro, de trabalho, inferniza e faz diabo 4, né? Como é que poderia fazer nesse caso? Porque por enquanto que eu percebi aqui nesse pedido de desculpa seria já mais assim uma discussão calorosa, né? Mas assim quando a questão é mais séria, quando é mais problemático. Tem que pedir 2 pedidos. Tem que... Em vez de ser um pedido, são 2 ou 3. Porque as pessoas, você sabe que elas geralmente não são tão boas assim, né? Tem pessoas que infernizam a vida da outra, destrói famílias e outras coisas mais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se não é possível resolver naquele momento, se afaste da pessoa. Se não há maturidade naquela relação, naquela dupla ou naquele grupo para resolver uma questão, se o outro está querendo prejudicar incessantemente, é melhor naquele momento se afastar e você resolver as questões em relação àquela pessoa. Porque pensa o seguinte, quando existe uma desavença, existe um cabo de guerra. E as pessoas, cada um puxa a sardinha para o seu lado, e as pessoas vão ter o olhar que se favorece. Então, se você se afasta daquele contexto para avaliar ele, para resolver suas questões, para entender aquela situação, para jogar as melhores energias naquela pessoa, gradativamente, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a vontade, com a autopesquisa, a pessoa vai resolver aquilo intimamente. Nesse momento, talvez, ela avalie que tenha condições de se aproximar da outra pessoa novamente. Se não, é melhor dar um tempo até que o outro amadureça um pouco mais. Né? Não tem como a gente resolver tudo. Às vezes a gente vai demorar algumas vidas para resolver uma questão que às vezes nós geramos no passado. Eu li um livro de psicologia sobre por que os casamentos acabam ou dão certo, uma coisa assim, do ótimo. Ele tem uma técnica que é exatamente essa, tá? Assim, tem duas pessoas discutindo, né? Aí não precisa ser só um casal, homem e mulher. Se percebeu que dali não vai sair nada, se afasta, se tranca em algum quarto, assim, mas não continua. Porque aí ele tem um nome, ele cita lá o nome de uma doença que assim, é como se essa discussão de vai e volta, ela acaba criando uma doença, que tem lá o nome que eu não vou saber te dizer, e que a pessoa não sai mais daquilo. A gente que trabalha com a multidimensionalidade, a gente pode perceber que cria ali um holopensênio desfavorável, chega os assédios ali e você acaba se perdendo. Então, ele dizia que a pessoa é como se pegasse assim, uma contaminação qualquer, sabe? E aí aquilo vai aumentando e não tem solução aquilo. Às vezes uma coisa pequena, se você não corta no início, aquilo pode gerar uma coisa pior. Então a técnica é essa, você sai, se tranca no quarto, diz que agora não vai dar para conversar. Eu falo assim, às vezes diz, só um minutinho que eu não estou me sentindo muito bem, vai no banheiro, trabalha nos dias, avalia se vale a pena continuar naquilo ou não. Mas se a gente está emocionalmente instável, é melhor não continuar com aquela discussão. Porque a chance de dar errado é grande. E todos nós temos experiências nisso. Né? Quando a gente se manteve ali querendo falar, já devia ter calado, e a gente só vai errando e piorando a situação. Então é melhor que a gente cesse aquela conversa. Saia do ambiente, peça desculpa e
não estou me sentindo bem, saia dali, é melhor do que você ficar nutrindo o assédio, né? Sair do ambiente é a saída mais lúcida nesse momento. Porque os nossos assediadores vão instruir o outro a falar coisa que você vai se perder. Aí você entra num parêntese patológico. Conhece esse verbete, professor Valdo? Parêntese patológico. Eu acho ótimo esse nome. Entendeu? Que o assediador seu, não é do outro, não. É o seu que vai inspirar o outro, falar exatamente aquilo que você vai entrar no parêntese patológico e aí pode colocar tudo a perder mesmo. Com certeza. Tem então, o melhor é você ficar quieto. Que chama A Presença. Que ele deixa bem claro a questão do assédio, como ele atua, como ele joga uma pessoa contra a outra. Né? Então, assim, se está tendo essa desavença, é melhor sair. Se você não está isento emocionalmente, não está equilibrado emocionalmente, sua personalidade já foi vencida, vamos dizer assim, você não manteve ela, saia do ambiente. Saia de perto da pessoa, não é o momento de resolver as questões. Não é pusilanimidade, porque depois você vai ter que voltar para resolver, né? Então, depois que você saiu, se equilibrou, quando os dois estiverem mais equilibrados, quando a outra pessoa estiver num bom momento, que às vezes a gente não escolhe um bom momento para falar. Escolhe o pior momento. Isso, aí a gente vai lá e fala com a pessoa. Alverbetógrafo, megapensenologia, página 32, final da segunda linha. Poderia expandir o megapensene, desculpa requer exemplarismo? Sim. Se você realmente reconhece que errou, até às vezes pediu desculpa, você não pode mais ter aquela atitude imatura ou anticosmoética ou antievolutiva que você teve. É necessário dar exemplo, não só para pedir desculpa, mas para não errar mais naquele erro, naquela conduta antiética ou antievolutiva ou anticosmoética que foi praticada. Involuntariologia, página 33, quanto ao voluntariado conscienciológico, contribuindo para a ressignificação das relações pessoais entrópicas. Seria o voluntariado um grande teatrão para a retratação entre consciências multimilenares? E como o voluntário pode otimizar, essa condição? Eu penso que o voluntariado é uma oportunidade da gente interagir com pessoas que foram nossos afins no passado e alguns que não foram tão afins assim. Então, a gente vai, dentro do voluntariado, ter afinidades e desafinidades, sim, mas é importante que a gente dê atenção àquelas pessoas que exigem mais da gente, porque aí tem uma pendência evolutiva, tem uma necessidade de uma retratação, de uma reconciliação, e a gente vai agir da melhor forma possível. E o que vai acontecer? Quanto mais a gente vai num crescendo de maturidade dentro do voluntariado, mais a gente se retrata. Então, tem N formas de retratação, né? Mas pensa o seguinte, se a gente errou muito no passado e a gente se torna professor para fazer esclarecimento, para ajudar as pessoas a diminuírem seus conflitos pessoais, naturalmente você está se retratando. Às vezes você não lembra que você prejudicou aquela pessoa no passado, mas é uma forma de se retratar. Eu botei lá em tecnologia, por exemplo, as técnicas de retratação. Você pode ter muitas formas de se retratar. Você pode pedir desculpa diretamente para a pessoa, você pode dar um presente para a pessoa, você pode ajudar a pessoa a fazer assistência à pessoa de alguma forma, fazer um esclarecimento. A TENEPS, até que ponto ela não é uma forma de se retratar com o nosso passadão? A gente está limpando com as pessoas dessa vida intrafísica e com as pessoas que a gente errou no passado. Porque o amparador vai trazer consciências do nosso passadão e do passadão dele para resolver as questões. Então, às vezes, um banho de energia que você está jogando ali isento, você está ajudando aquela pessoa a fazer um curso permissivo. Não é uma excelente forma da gente pedir desculpa para alguém? Crescendologia, página 33, poderia aprofundar o crescendo autopesquisa realizada, autocompreensão elaborada, autoculpa descartada. Sim. Vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha, lá do Rio, que eu já conheço ela há alguns anos, uns 15 anos mais ou menos, e desde sempre ela se vitimiza, né? Ultimamente ela fez várias reciclagens, já está brigando com esse processo. Além dela se vitimizar, o que ela faz? Ela sente que ela errou muito no passado, ela tem uma sensação de culpa constante, que ela não tem explicação nessa vida. E aí ela se vitimiza, às vezes, na minha forma de visualizar, até para os assediadores, fala assim, pô, você está vendo, já estou me vitimizando tanto, já estou tão sofrida, né? É uma forma dela tentar pedir desculpa. Isso não ajuda efetivamente essas consciências extrafísicas. Então, o que ela começou a fazer depois de alguns anos? Depois de muitos anos, né? Há uns 3 anos ela se tornou docente, e cada conquista que ela tem,
ela melhora a autoconfiança dela. Ela deixa de se vitimizar. E aí sim, ela vai ter condições de assistir com mais qualidade aquelas consciências extrafísicas que ela sente que ela prejudicou no passado. Então, a melhor forma é a gente dar exemplo de uma boa atuação. Se vitimizar, a gente prende o outro, né? Aprisiona o outro, às vezes, uma consciência patológica na sua psicosfera. Então, se você se posiciona, você entende que errou, e você já está disponível para essa desculpa energeticamente, você impacta essas consciências positivamente. E ela agora está realizando isso. E cada vez ela se libera mais desse autoaprisionamento que ela gerou. Então, o que acontece? Então, nesse crescendo, autopesquisa realizada, ela teve que enxergar que ela se vitimizava, né? Depois ela compreendeu que ela se vitimizava, que prejudicava a consciência extrafísica e as pessoas, quando ela não assumia os talentos e a programação de vida dela, né? E a partir disso, a cada conquista, ela descarta o que ela se sente de culpa, né? A autoculpa vai sendo descartada. Então, é nesse processo. Professor Leonardo. Pode pensar. Leonardo, eu gostaria de parabenizar pelo verbete. E é o seguinte, Obrigado. eu queria que tu me explicasse se tem uma diferença entre o pedido de perdão e o pedido de desculpa, sabe? Porque o pedido de perdão, ele... Eu botei os dois até como sinônimos, né? No item 4 da sinonimologia, eu botei pedido de perdão. Então, eu vejo como um sinônimo, o pedido de perdão e o pedido de desculpa. Tudo bem? Não sei se ficou claro. Era essa a ideia? Era essa a ideia aí. Na verdade, eu tinha uma dúvida a respeito disso, mas tudo bem. Fala a dúvida qual é, de repente pode ajudar aqui. O que me disseram que pedir perdão é uma atitude religiosa que não se deve pedir, não se deveria pedir, que teria que se manter uma postura auto-imperdoadora, sabe? Não voltar a cometer o mesmo erro, né? E foi uma ideia que eu estava pensando, né? Então, essa questão aqui do pedido de desculpa para o pedido de perdão, então eu... No processo religioso, ele realmente coloca o perdão aí de uma forma bem negativa. Mas assim, se a gente pensar, tem várias conotações para um pedido de perdão, né? Aqui é uma forma que a gente está colocando, mas assim, vamos pedir perdão. Não é aquele perdão que você está com ônus a vida inteira com aquela pessoa e sofrendo e tudo mais. Não é nesse sentido. É no sentido de, errou, peça desculpa. Errou, peça perdão. Nesse perdão, assim, bem equilibrado. Não é um perdão de sofrimento, nem nada nesse sentido. Mas eu entendi sua colocação, está correto. E a gente errou, eu concordo. Auto-imperdoamento. Não erre mais naquele erro. Porque não tem caia aquela... mais no mesmo buraco. Né? A tendência de pedir perdão e estar livre para cometer novamente, né? Tem esse... Tem o binômio hétero-perdão, quer dizer, perdoar o outro, e auto-imperdoamento. Ele colocou. Então, assim, perdoar o outro, a gente tem até o perdão antecipado, né? Sim, sim. Não sei se você lembra, o professor Val dizia assim, perdão universal estão todos antecipado. perdoados até o ano 3000. Isso. Né? Então, ele já perdoa antecipado, porque sabe que a gente ia fazer alguma coisa, então já perdoava antecipado. Isso é bom porque liberta a tua cabeça, assim, liberta a emoção, liberta tudo. Você compreende, há uma maneira de compreender o outro. Agora, o auto-imperdão, eu concordo com você. Não ficou bem claro. Concedeu o hétero-perdão e o auto-imperdão. É isso que você falou e que o Leonardo está falando. Na mesma página, a binomiologia, o último, o binômio auto-imperdoamento, hétero-perdoamento. Isso é fundamental para o processo evolutivo, né? A gente não pode ser conivente com os nossos erros. E a gente tem que investir ao máximo, priorizar isso, para a gente não errar mais. E perdoar as pessoas, o professor Valdo falava, né? Perdoa todo mundo. Pré-perdão já parte do princípio que se vão acontecer erros, tanto a gente vai errar como outras pessoas vão errar, e a gente precisa perdoar, não só a gente, mas os outros. Mas com a gente tem que ser imperdoável, para não cometer novamente aquele erro. Isso, para não voltar a cometer, para não entrar naquele processo de estar perdoado, agora eu estou livre para fazer novamente. Não, nem pensar. Isso nem não pode pensar, acontecer. né? Que aí entra o auto-imperdoamento, que é não voltar a cometer o mesmo erro, né? Dentro do auto-absolutismo imperativo, conforme isso aí. Proposta do professor Valdo, né? Agora, tem um negócio, né? A gente ainda erra algumas vezes, mesmo não querendo errar, porque tem assim, para você sair de um patamar de maturidade e chegar num patamar um pouco acima,
Tem aí um processo aí de caminho, né, para você ir. Mas a ideia é essa, não errar mais. Mas assim, no máximo umas 3 vezes, assim, quando errou mais de 3 vezes, começa a ficar preocupado. Entendeu? Morde a língua, como dizia, né? Faz alguma coisa, mas aí já é para se preocupar. Mas assim, ó, se errou também, não vai ficar de... Eu brinco assim, não vai ficar de chicotinho batendo em você, porque ó, é só assumir a responsabilidade que não vai errar de novo, né? Porque você imagina, a gente foi bicho há muitas vidas, muitas vidas. Então, a nossa parte instintual é muito forte. A gente é homem, né? Homem, homo sapiens, muito pouco tempo. A gente está aprendendo a lidar com o córtex. Porque esse processo religioso é muito forte, né? Ele é arcaico, mas ao mesmo tempo ele é muito forte, dessa questão do perdão e dessa... Isso não é auto-perdão, não, mas é compreensão, né? Nós temos que aprender e ficar bem claro, né? O hétero-perdão e o auto-imperdoamento, e não voltar a cometer de novo sem ficar se culpando, se autoculpando. Mas sabe o que eu acho que é melhor? Não é se autoculpando, mas assim, sabe o que eu penso desse auto-imperdoamento? É você compreender que errou, porque tem gente que a gente percebe que a pessoa faz a coisa, repete a coisa e não percebe que aquilo está ruim para ela e para o outro. Então, esse auto-imperdoamento começa pela autocrítica, né? O perceber, acho que o primeiro passo é perceber que você não está. E aí tem uma coisa que o perdão dentro do processo religioso é porque alguém disse que você tem que fazer isso. A Deus, o padre, o pastor, sei lá. Pedir perdão a Deus. Você não perdoa intimamente às vezes, mas você se sente compelido, obrigado a fazer aquilo para você não ir para um local bem ruim. Não, tem que confessar com o padre, é outro tipo de... Falta autonomia íntima aí, para você perdoar a pessoa. Esse é o real pedido de perdão. Você realmente libera o outro. Rosa. Se perdoar, ficar de forma tranquila, sem essa autopunição desse arcaísmo todo, o silício, aquela questão do chicote, morte, sabe? Desdramatizar, porque é bem real ainda essa situação, né? Por exemplo, aquelas mortificações dos santos católicos, né? Eles se mortificavam ali. Como é que chama? O silício, né? Que tinha que passar. Isso é que é autopunição, que é a autopunição, Rosa, só uma intervenção. Eu acho que o processo da mudança, que você falou, às vezes a pessoa ela não quer mais errar. E ela está justamente nesse processo, na alternância do patamar. E ocorre o erro da força do hábito, da pessoa que tem os mecanismos todos, e aquilo incomoda de uma tal maneira que ela fica atenta, mas talvez até erre mais uma vez. Mas eu acho que esse processo do levantar a poeira, de falar, está faltando uma coisinha aqui, está faltando, incomoda, eu estou passando por isso, incomoda tanto que você começa a ficar nesse auto-imperdoamento, mas você fala, caramba, eu não posso mais errar nisso, né? E você continua errando, mas você está fazendo um esforço danado. E às vezes, para quem está vendo, parece que você não está dando atenção àquilo, e isso incomoda mais ainda. Com certeza. Mas olha, fica tranquilo, que segundo o professor Valdo, os nossos amparadores perdoam a gente 30%. Não, mas os amparadores, eles sabem da sua intenção. Eles conhecem a gente. Mas ele perdoa a gente 30%, a gente está perdoado 30%. Oi? A gente tem 30% só de... É uma metáfora, né? Exatamente para mostrar que a gente não pode ficar errando indefinidamente. Não é indefinidamente. Eu estou dizendo que existe o processo. Ninguém muda do dia para a noite. Não muda mesmo. Independente da situação, pode ser mais demorado ou não. Sim. E depende do histórico da pessoa. E depende também das outras vezes que a gente nem sabe por que está errando, né? Então é complexo. Quem tem acesso, por exemplo, ter uma projeção, caso não é o meu caso, e o amparo mostra uma situação, o que faz? Faz um atalho, corta o caminho da evolução da pessoa. A pessoa se conscientiza daquilo, começa a entender, porque eu acho que o processo da mudança é o entendimento, né? Quando você começa a entender o que está ocorrendo com você, fica muito mais fácil de você enfrentar aquela situação, desde que a pessoa queira, lógico. Sim. Eu concordo. E quando a gente quer mudar, às vezes, para a gente criar um hábito novo, a gente não está lúcido sobre aquilo.
Então, o que vai acontecer? A gente vai errar de novo, a gente erra de novo, mas você não quer mais errar. E eu concordo plenamente, porque isso é uma realidade. Só que aos pouquinhos você vai se tornando lúcido, de quando no momento que você está cometendo erro, você já fica mais lúcido. Aí vem o pedido de desculpa às vezes de novo. E aos pouquinhos a gente vai mudando. E aí a gente tem que ter um pouco de paciência, porque o outro, ele já está cansado com aquele erro. Então, para ele é muito grande. E ele às vezes demora de ver que a gente já está mudando alguma coisa. Então ele quer o 100%. Ele não consegue ver, às vezes você mudou já 40%, 50%, 60%. Então ele está incomodado com aquilo. Então a gente tem que ter paciência nesse momento, para a gente gradativamente ir se modificando a tal ponto que o outro perceba. Isso às vezes demora mais do que você já mudou às vezes tudo. E da mesma maneira que esse posicionamento do terceiro, ele te faz criar mais esforço para que não ocorra aquilo, porque aquilo que te incomoda também, além de você ficar incomodado, essa situação incomoda de você perceber que a pessoa não está percebendo a tua mudança, quer dizer, então aí fica no encantoamento, né? Tudo bem? Está na dela, só um instantinho. Parabéns, teu verbete está show. Aqui, enfatologia, na 7ª linha de cima para baixo, aprofunda um pouquinho para nós, não sei se você já falou, as doenças holossomáticas advindas do mal-estar conviviológico. Por favor. Imagina o seguinte, vamos dizer que você está com raiva de alguém. Vou usar o exemplo da nossa amiga. Você está com muita raiva de uma pessoa. O que vai acontecer? As energias, elas não vão fluir como elas deveriam. Né? Imagina o seguinte, se você está relaxado, aquela água flui. Se você está tenso, aquela água para de fluir. As energias vão ser a mesma coisa. Isso vai gerar bloqueios no energossoma. E dependendo do centro de energia, ou do chakra que está sendo afetado mais ostensivamente, alguns órgãos vão sofrer, ou algumas áreas do corpo vão sofrer. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas têm raiva, guardam mágoas de longa data, e às vezes elas começam a ter problemas nas articulações, né? Que vão ter também a ver com inflexibilidade, rigidez emocional, e às vezes ela está lá com dor nos joelhos, nos ombros, nos tornozelos, dói todas as articulações, desconfie que pode ter algum emocional aí, que a gente fala assim do fígado, né? Que é raiva, que é ódio, que é ressentimento, que é frustração, alguns tipos. Então, a gente tem que estar atento para a gente rever o nosso histórico e avaliar aonde começou isso para a gente resolver a questão, para a gente começar a digerir aquelas situações de passado que a gente ainda não digeriu, porque a pessoa não digeriu ainda. E o interessante é que alguns pacientes que eu atendo, às vezes eles nem conseguem identificar que tem a questão. Essa semana eu estava atendendo um paciente e tinha um box, né, era uma aula, estava dando uma aula, só que era uma clínica social da escola. E aí a gente estava no box para entrar e o senhor estava no telefone, brigando, assim, desequilibrado, descompensado no telefone. E aí eu parei, deixei ele discutir lá, fazer e tudo mais, o telefone já tinha desligado, ele ficou lá, né, ele viu que a gente estava ali e ele quis chamar a atenção. Enquanto ele teve o acesso lá, eu fiquei esperando. Quando ele parou, eu entrei no box, falei com ele, e aí o atendimento foi exatamente uma reflexão para ele. Porque vários dos problemas que ele está tendo, para mim, tinha a ver com aquele desequilíbrio, aquele destempero emocional que ele estava apresentando. Então, eu pontuei isso para ele claramente. Contei uma história, pontuei diretamente, falei de várias formas. No final do atendimento, ele foi atendido pelo aluno. No final do atendimento, ele saiu, me chamou no canto, e eu falei assim, agora vamos ver se ele entendeu. E aí ele me contou uma história em que ele entrou na justiça com uma pessoa, que ele era advogado, e brigando, e tendo prazer. Ele tinha prazer em contar o que ele fez na justiça em relação àquela pessoa. Ou seja, ele não entendeu nada. Então, ele está fechado para aquele entendimento. Então, o efeito daquele tratamento já vai ser menor, porque a pessoa não quer nem enxergar que ela está errada. É difícil para ela enxergar. Eu entendo que para ele é difícil, mas aquilo é um ônus para ele. Mesmo eu explicitando claramente e de várias formas, ele não conseguiu entender. Então, a vida vai trazer mais aperto para que ele pare para refletir e enxergar os erros? Sim, provavelmente. E você indica alguma técnica para equilibrar essas emoções? E o que não falta é técnica, né? E o que não falta é IC para ajudar. Então tem a consciência terapia que pode ajudar bastante, tem os laboratórios de autopesquisa, é fundamental a gente fazer autopesquisa para que a gente possa enxergar onde a gente não está sendo maduro, para que a gente possa se modificar. Tem o Conselho Cobaia para as pessoas que não estão enxergando bem onde estão errando. Então tem muitas formas da gente estar buscando nossa melhoria. E se a gente quer, por mais que a gente às vezes demore um pouquinho mais, bata a cabeça no início, a gente vai conseguir chegar a se superar naquela situação. Vamos pensar o seguinte, a gente guarda a mágoa de uma pessoa.
E quando você digere aquilo, porque uma coisa é você já saber no raciocínio que é negativo ter a mágoa. Ok. Mas às vezes emocionalmente você não libera a pessoa ainda. Você ainda tem algo guardado contra aquela pessoa. Quando você se desonera disso, o bem-estar íntimo que você tem não tem preço. E isso te dá mais energia para você investir em outras questões de reciclagem. Então, assim, vamos usar as técnicas. Vamos praticar. Talvez o mais sério aí seja a gente não esmorecer em criar um hábito novo ou em colocar em prática um hábito ou um comportamento que a gente não tinha. Então, a gente tem que manter aquilo até a gente superar aquela dificuldade ou aquela imaturidade emocional que a gente está apresentando. Sem ficar se culpando ou se, vamos dizer assim, punindo, que seria extremamente negativo, né? A autoculpa ela não resolve em nenhum momento, ela só bloqueia mais as energias, só gera mais estagnação na pessoa. A gente precisa ser imperdoável, sim, mas a gente precisa compreender as nossas imaturidades e colocar em prática sem perder tempo. A gente não pode ficar procrastinando uma melhoria íntima ou uma reciclagem. Ok, obrigada. Aproveitando el gancho, hay otra técnica también que es el grupo consciencioterápico do perdão na OIC, que está agora ocorrendo. Eu queria assim que você falasse um pouquinho do perdão e da pedido de perdão com relação à transafetividade. Desculpa, relacionado? Transafetividade. Transafetividade. Vamos dizer assim, na transafetividade a pessoa já está emocionalmente, ao meu modo de ver, bem resolvida. Né? Para chegar nisso, a pessoa já resolveu N questões íntimas. A afetividade foi colocado em prova em várias situações da vida da pessoa e naturalmente, algumas vezes ela acertou mais, algumas vezes ela errou, mas ela foi amadurecendo com isso. E essa maturidade emocional vai levar a uma condição de transafetividade, ou uma forma de expressar um amor de forma mais equilibrada, mais madura, sem as euforias, sem os destemperos que normalmente a gente vê, né? As paixões e tudo mais. Então é uma forma de entender o outro mais equilibradamente. Uma pessoa que está nessa condição, eu não sei o que é essa condição ainda, mas uma pessoa que está nessa condição, ela já tem um equilíbrio íntimo enorme. Ela já tem um grau de compreensão, de discernimento evolutivo, ou de inteligência evolutiva, bem acima da média da condição do planeta hoje em dia. Né? É o nosso futuro, vamos chegar lá. Quantos pedidos de perdão tive que fazer durante várias vidas até chegar lá? Exatamente, exatamente. Tuve que limpar tudo, uma escolha evolutiva. Isso. E eu penso que quando a gente começa a entender esse processo de compreensão, tem um verbete muito bom que chama Paracompreensibilidade Interassistencial, que foi eu que escrevi também, mas assim, ele está até na remissiologia. Quanto mais a gente compreende as pessoas e as situações, a gente ganha. E isso a gente tem que começar a perceber, que essa autolibertação é uma conquista íntima. Então, se a gente entende aquela limitação, sem preconceito, sem pré-julgamento, entende uma atuação imatura, a gente está num crescendo. A gente internamente está mais equilibrado. E isso é o rico, né? Isso é o estímulo, ou isso é uma motivação, né? Para a gente não desanimar, para a gente estar sempre se motivando a melhorar. Leonardo. Pois não. Em Parafatologia, sexta linha, as reconciliações sendo efetivas e contributivas para a vivência em comunexos avançados. Queria que você aprofundasse um pouco mais. Vou explicar de outra forma. Eu já falei uma vez, mas assim, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, todos nós temos um nível de pensenidade, de pensamentos, sentimentos e energias. E esses sentimentos equilibrados vão ter raiz em uma pensenidade ou num pensamento mais maduro. Né? Isso vai gerar um campo de energia, ou uma psicosfera, ou uma energosfera ao nosso redor. E essa energosfera mais homeostática, ela vai ser o cartão de entrada numa comunex mais avançada. Se a gente tem um monte de questão emocional que a gente não trabalhou, se a gente tem muita dificuldade em pedir desculpa, como é que você vai gerar um padrão de energia calcado em emoções e pensamentos que vai permitir essa energosfera mais homeostática, mais equilibrada, mais assistencial, que é o cartão de entrada numa comunex avançada. Então, nesse caso, as pessoas que estão com muitas questões emocionais têm muita dificuldade nisso, de entrar numa comunex mais avançada.
porque isso vai exigir uma pensenidade ou uma ortopensenidade. Uma pensenidade bem mais equilibrada do que a gente vê hoje em dia com as pessoas se expressando no planeta. Bem, quer fazer mais perguntas? Não, obrigado. Quer fazer? Gostaria que vou voltar naquele assunto novamente sobre a autotransafetividade, né, que é uma questão realmente bem interessante para se comentar. É o seguinte, né, porque ali é afeto, né, o afeto em relação a todas as pessoas, independentemente do gênero da pessoa, né? E a gente observa que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de demonstrar afeto para a pessoa, né, do mesmo sexo, por exemplo. Ela vai ficar comprometida na sua, né, sexualidade, né? Isso aí é um bloqueio muito grande e muito comum, né, nas pessoas. Mas não entendi qual é a pergunta, assim, qual é? Não, eu gostaria que tu comentasse um pouco mais sobre a questão ali da transafetividade, que tu fala, né, que é um patamar um pouco mais evoluído. Sim. E no nosso mundo aqui no dia a dia a gente observa a dificuldade que as pessoas têm de demonstrar afeto, né, que é afeto no geral, né, para com as pessoas. E normalmente a maior dificuldade é demonstrar afeto para a pessoa do mesmo sexo. Sim. O que acontece? Nessa questão da sexualidade, e se a gente for falar de transafetividade, a transafetividade para mim é um equilíbrio extremo, vamos dizer assim, nessa questão da afetividade sexual, né? Do equilíbrio sexual. Não tem como você estar com uma transafetividade, ou essa autotransafetividade em dia, ou real, se você tem dificuldade de expressar afetos. Mas cada caso é um caso. Então existe um equilíbrio, ou que é mais maduro nessa questão da afetividade. A dupla evolutiva, ou o casal aí, seria uma ótima forma da gente estar trabalhando os afetos, né? E naturalmente os afetos por pessoas do mesmo sexo são sadios, né? Dentro dos parâmetros aí do que seria maduro. Outra coisa que eu visualizo nessa questão da autotransafetividade é que a gente precisa... vou dar um exemplo, pessoal, acho que vai ficar mais claro. Meus melhores momentos de equilíbrio e sentir afeto pelo outro, em alguns cursos, às vezes você está ministrando, você sente um amor, um afeto pelas pessoas de uma forma geral, que aquilo ainda não é meu. Aquilo ali é de uma consciência que está próximo de mim, mas eu não consigo bancar aquele padrão homeostático ainda. Então isso para mim é o que eu consigo visualizar que seria o início de uma transafetividade, mas que hoje em dia eu ainda não consigo bancar isso. Então, mas cada vez mais você sente mais isso nos cursos. Então, em algum momento, eu estou chegando próximo disso. Para eu sentir mais vezes, isso está ampliando. Mas ainda é algo que ainda tem que, vamos dizer assim, treinar bastante. Agora, olha só, eu vi uma ortopensada aqui, só um instantinho. A maternidade representa sexualidade, né? É o caminho para a consciência ultrapassar a sexualidade e alcançar a autotransafetividade. Então, assim, pelo que eu entendo da autotransafetividade, ele está além da demonstração de afetividade, está além da questão... muito além disso tudo. Algo que eu ainda não sei o que é isso, né? A gente ainda fala... Eu acho que a demonstração de afetividade, a atuação da sexualidade é um exercício para se chegar lá. Eu queria fazer uma porta assim, que às vezes pessoas que não são assim da conscienciologia associam o término de transafetividade a esse amor cósmico que é ter relacionamentos sexuais de homem a homem, mulher a mulher e diferentes pessoas, porque isso é amor para todos e uma coisa assim meio hippie, não? Que é algo bem diferente, ou seja, o que uno entende, por exemplo, acá estamos comentando, en esos estados de extrapolacionismo, es que uno, cuando el amparador evolutivo mayor acopla con uno en lo que menos piensa es en la sexualidad. Uno percibe una conexión con el cosmos y una profundidad de las cosas simples muy mayor. Entonces no es una cuestión así de
de passar a mão na cabeça, uma outra coisa, uma questão mais universalista, uma questão assim mais energética, por decirlo. Sim, mas ninguém... Concordo plenamente. Tem aqui uma outra coisa. Até o momento, o que a gente sabia, antes de falar em transafetividade, é que mega fraternidade era o máximo, né? Vamos ver mais uma pensada. A mega fraternidade é o caminho para a alta transafetividade. Ou seja, a gente... Só para a gente entender. Então, a mega fraternidade, né, que a gente tinha como a coisa mais difícil da gente conquistar, era só um caminho para a autotransafetividade. Então, a gente tem que estudar muito, tá? Vamos lá, Leonardo, fatologia, na 10ª, de cima para baixo. Explica um pouquinho os teatrões evolutivos proporcionados pelos amparadores intra- e extrafísicos. Por favor. Foi o exemplo que eu dei, por exemplo, da pessoa que às vezes precisa adoecer para que uma reconciliação seja feita, né? Então, tem N situações, N contextos de sincronicidade que as pessoas às vezes têm a oportunidade de se encontrar e resolver as questões. E elas não fazem isso. Às vezes fazem. Se não fazem, em algum momento elas vão se encontrar novamente. Essa interação vai ter que acontecer. E às vezes são em crises, em momentos mais delicados. Porque muitas das vezes a gente está lá com o nosso orgulho e a gente só baixa a crista quando a gente está numa situação mais instável emocionalmente. Que aí você tem uma abertura, ou na psicologia vai chamar de uma janela terapêutica. E aí você está mais propenso a escutar e a entender melhor o outro, né? Nas limitações nossas e do outro. Então é nesse sentido que eu coloquei aí os teatrões, né? As situações vão acontecer. Os contextos a gente vai atrair pelas afinidades, positivas ou não, com determinadas pessoas, para que a gente possa resolver as questões. Beleza. Bem, vamos aqui, gente, eu começar aqui algumas perguntas dos teletertulianos. Vamos lá. Professor Leonardo, Pensenologia, página 32, segunda linha. Pode falar a respeito da cessação saudável de PCNs negativos por parte do ofendido? Sim. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, às vezes uma pessoa te fechou, deu uma fechada em você no carro. E aí o que acontece? No primeiro momento você já está pensando, já pensou um monte de coisa contra, já às vezes faz um monte de postura e palavras anticosmoéticas. E aí a pessoa passa do seu lado, bota a mão para fora e pede desculpa. Na hora você cai por terra toda aquela imaturidade que você teve. Porque o outro entendeu que ele errou, ele viu que ele errou. Então isso é uma forma da gente entender que os pensamentos negativos eles precisam ser cortados. Se o ofendido ele tem mais maturidade, ele vai pedir desculpa. O ofensor, ele vai pedir desculpa. Por exemplo, alguém entrou na sua fila na frente. Estava numa fila de banco, supermercado, e a pessoa entrou na sua fila. E você começou a ruminar aquilo ali, e você às vezes explicita para a pessoa. E a pessoa fala, desculpa, não estava distraído, não percebi. Então às vezes o outro não está fazendo contra a gente. Isso é uma forma, são coisas corriqueiras do dia a dia. Mas tem aqueles pensenes que duram 200 anos. Uma pessoa com raiva de você, uma pessoa magoada, ofendida, que ela quer às vezes se vingar de você. E aí você vai e ajuda aquela pessoa. Imagina uma pessoa que pensa contra você 20, 30, 50, 200 anos. E você ajuda aquela pessoa, você assiste aquela pessoa. Você pede desculpa para aquela pessoa, de N formas. E aquela pessoa para e aceita aquele pedido de desculpa. Imagina a quantidade de pensene, de energia que você vai deixar de receber negativo. Então, foi o exemplo que eu dei lá com a minha amiga. Hoje em dia a gente tem uma relação bem positiva, né? A gente se fala que a gente é irmão, né? Então, isso tudo a gente tem que começar a pensar que não vale o preço da gente manter essa rusga, ou essa briga milenar às vezes. Em Pensenologia, página 32, última linha. Exemplifique a pensenidade direcionada à harmonização das desavenças existentes. Se a gente entende que a gente errou, ou se você errou predominantemente, ou outro errou, pouco importa. Se o esquema está mais lúcido, ele vai buscar em seus pensenes, ou seja, na expressão dos pensamentos, nas emoções e nas energias, exteriorizar o que tem de melhor para a pessoa. Até o ponto que aquela pessoa recebe aquele padrão. Ela consegue, ele vai se desassediando o outro, vamos dizer assim, né? As energias envolvidas naquela relação conflituosa. E aos poucos, ele vai ajudando a diminuir o erro que ele próprio cometeu. Então, a gente está o tempo inteiro que está pensando em relação a uma pessoa que tem algo contra a gente, positivamente. Não permitir assédio na pensenidade. Pensar o tempo inteiro positivo em relação à pessoa, né? Jogando as melhores energias,
técnica da tela mental, joga energia nas pessoas, na pessoa que está com um conflito, até você sentir que a energia fluiu. Quando a energia fluiu, você pode até tentar acessar a pessoa e buscar resolver diretamente, se você achar que é o melhor, aquela pendência ou aquela situação. Enfatologia, página 32, quarta linha. Poderia explicitar o excesso de pedidos de desculpa significando autovitimização? Eu acho que você já tocou nesse assunto, sim, mas podia fazer uma síntese para a pessoa. Sim. Ficar pedindo desculpa o tempo todo, isso não é positivo e nem é a postura mais amparadora em relação a outra pessoa. Se você errou, o importante é que a gente reconheça aquele erro e atue de forma a resolver aquela pendência. Errou, peça desculpa, sem ficar dramatizando. O excesso de dramatização, ou você ficar se culpando, ou ficar pedindo desculpas N vezes, isso não é positivo. E se isso é feito, a gente acaba roubando a energia do outro, a gente passa a vampirizar a pessoa. Então, errou, peça desculpa com dignidade e bola para frente. E não erre mais. Em parafatologia, página 33, quarta linha, poderia discorrer acerca das conexões energéticas negativas mantidas há milênios? Sim. Eu penso que todas as consciências que a gente encontrou ao longo das várias existências, a gente mantém uma conexão com essas consciências. Sejam elas conexões positivas ou negativas. Imagina aquelas pessoas que a gente ainda não resolveu as questões. Essa energia é como se fosse uma âncora a te prender energeticamente. Você tem que liberar isso, mesmo que o outro ainda não tenha maturidade para isso. Então, quando a gente amadurece e a gente passa a compreender melhor as pessoas e entender que todos estamos no momento, ou numa escola, que a gente acaba errando muito ainda, a gente libera gradativamente o outro. É o que o professor Waldo falava, de pré-perdão. Parte desse princípio que você vai perdoar todas as pessoas de antemão. Então, quando a gente faz isso, a gente naturalmente vai desconectando, ou vai transmutando, vou dizer assim, essas energias que são trocadas patologicamente para uma energia que você já influencia o outro melhor. Então, em vez de ser uma conexão energética negativa, você começa a assistir com as suas energias a outra pessoa, a outra consciência, que às vezes você nem lembra dela. Em parafatologia, ainda, página 33, sétima linha, poderia citar alguma casuística pessoal relacionada aos resgates na baratrosfera, às ex-vítimas, significando a amortização dos erros? Vou dar um exemplo nessa vida, né? Que às vezes a baratrosfera está próxima da gente e a gente não está vendo. Vamos dizer assim, um profissional de saúde. Eu, na minha profissão, eu já atendi pessoas que eu tinha uma sensação que eu tinha uma dívida com aquela pessoa e eu não sabia explicar aquilo. E você vai atendendo a pessoa, dá atenção, daqui a pouco a pessoa te agradece um monte. E você sente que você tirou um peso, desbloqueou alguma coisa. Então isso é um resgate que você faz. Não que a pessoa estivesse na baratrosfera, mas eu penso que é a mesma forma. Às vezes você vai fazer um resgate na baratrosfera a uma pessoa que você prejudicou. Ou até um algoz seu. Imagina o impacto de você, isento emocionalmente, equilibrado em relação àquela pessoa, ir lá buscar a pessoa, ajudar aquela pessoa. Isso já é um excelente pedido de desculpa. Se for para o algoz, então, se você resolve aquela situação, ou a chance de você resolver é grande. Porque às vezes ele também não quer ser resgatado por você, né? Tem um orgulho aí por dentro. Professor Leonardo, Fatologia, página 32, final da sétima linha. Poderia comentar as doenças holossomáticas advindas do mal-estar conviviológico? Essa pergunta já foi feita, sim, faz uma síntese também. Todas as vezes que a gente não resolve nossas questões emocionais, a gente vai, essa repetição dessa emoção patológica, ela vai gerar bloqueios, vai interferir na pensanidade, nas energias, e naturalmente isso vai impactar o corpo físico, o corpo energético, o emocional. E aí as pessoas vão desenvolver doenças, sejam elas emocionais, um pânico, por exemplo, uma síndrome de pânico, seja uma depressão, sejam doenças físicas, tanto simples como insônia, por exemplo. Às vezes muitas pessoas têm insônia porque ela guarda mágoa de alguém. Tem N motivos para ter insônia, tá certo? Estou dando um exemplo dentre eles. As pessoas preferem tomar Rivotril, olha o problema, em vez de ir lá e pedir desculpa. O Rivotril é um amortizador, ele não resolveu a raiz do problema. Então, às vezes, a gente tem insônia porque a gente não está resolvendo as nossas questões. As reciclagens, elas não estão em dia. A gente precisa pensar nisso. Parafatologia, página 33, terceira linha. Gostaria que comentasse o autoembotamento parapsíquico contribuindo para a manutenção dos conflitos. A questão toda é que, se a gente lembrasse de tudo que a gente fez nas nossas vidas anteriores, talvez a gente não ficasse cobrando das pessoas algo.
né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes, eu já escutei isso muitas vezes em consultório, provavelmente todo mundo já escutou isso em algum momento. A pessoa fala assim, eu sou assim porque minha mãe fez isso, porque ela não fez aquilo, ou porque meu pai teve essa atitude, porque eu nunca recebi essa atenção desse sentido, dessa pessoa. Então, as pessoas começam a culpar os outros. E quando elas, às vezes, podem ter uma rememoração, elas podem relembrar que, às vezes, ela prejudicou aquelas consciências que hoje recebem ela como filho. Então, aquelas pessoas que foram vítimas estão recebendo você como filho. Se a gente lembrasse disso tudo, a gente pararia de reclamar de pequenos erros que os pais e as mães cometem, né? A gente relevaria. Leonardo, parabéns pelo verbete. Obrigado. Aqui na patologia, na página 32, na segunda linha você colocou o pré-perdão assistencial, que você acabou de falar, né? O pré-perdão assistencial. Na prática, assim, tu tem um conflito com uma pessoa e qual seria assim a técnica exatamente nesse momento que tu possa fazer com essa pessoa? Que eu já ouvi uns comentários assim que tu fala diretamente com o amparador dela quando ela não está entendendo o que tu quer, né? Que tu está tendo assim, tentando tirar esse conflito, né? Mas ela não entende assim. Tu poderia dar alguma dica? O que eu penso é o seguinte: o amparador dela já está entendendo tudo. Se ele pudesse assistir aquela pessoa da melhor forma, ela estaria bem resolvida. Primeiro tem que ver se ela tem amparador, né, gente? Não é todo mundo que tem amparador. Exatamente. E aí, o que acontece? Às vezes a gente tem que falar com o nosso assédio, tem que falar com o assédio da pessoa para resolver aquela questão. Então, não dá para terceirizar as nossas retratações. Não tem como a gente vou pagar 10 mil para a pessoa resolver aquela pendência ou aquela conciliação com outra pessoa. Não existe isso. Então, é uma questão que é impossível terceirizar. A gente tem que ir com as nossas energias, pessoalmente ou não, resolver aquela questão. E cada caso é um contexto específico. Então, o que vai acontecer? Às vezes é melhor você ir diretamente falar com a pessoa. Se ela não está entendendo, qual é a linguagem que aquela pessoa entende? Aí a gente vai ter que olhar para a pessoa, avaliar como a pessoa funciona, ver quais são os talentos dela, para que a gente possa escolher a melhor forma de atuar, né, na prática, em relação àquela situação. Então, tem N formas da gente fazer isso. Às vezes, se uma pessoa próxima de convívio, que está tendo um arrujo, chama a pessoa para dar uma volta e ver um filme, que você pensou antes qual é o filme, você pensa na reflexão, e você não vai cobrar da pessoa depois. E aí, o que você achou do filme? Viu isso? Viu aquilo? Não. Você pergunta a pessoa, deixa a pessoa falar primeiro, e você coloca as suas reflexões. Interessante essa colocação. E se fosse assim, o que você pensa disso? Em vez de da gente dizer para o outro, a gente ajuda o outro a melhorar a reflexão ou a pensanidade dele. Então, tem N formas da gente trabalhar os nossos pedidos de desculpa. E a gente precisa sentar e refletir sobre isso. E aqui na página, desculpe, na 35, né, indo em encontro, você fala ali no item 5, na terapeuticologia, encontro. Agendar a conversa conciliatória após a resolução íntima dos conflitos emocionais em relação à consciência em questão. Eu penso disso aí, que é o seguinte, o ideal seria isso, o 100%. Às vezes a gente está lá já mais ou menos bem resolvido e a gente acha que uma conversa, por mais que possa ter alguns destemperos em algum momento, possa clarear mais as coisas. Isso também é bem-vindo. Então, cada pessoa tem que decidir, né? E aí é importante que a gente se coloque como amparador naquela situação, né? Naquela divergência, eu sendo amparador dessa pessoa, como eu posso resolver essa questão? Porque às vezes a gente quer resolver, mas a gente ainda não está muito claro para a gente. Então, o ideal é a isenção completa. Você entende, compreende, essa é a melhor forma da gente marcar um encontro, sim. Mas você vê que eu coloquei na terapeuticologia várias coisas antes. Então, olha só, botei lá, autorreflexão. Primeiro, numa discussão, numa desavença, existe uma corresponsabilidade. A gente já assumiu a nossa corresponsabilidade em relação a determinada questão? Isso é uma pergunta importante. Então, assumiu a sua parcela de responsabilidade. Depois disso, eu botei aqui como uma técnica da tela mental. Você vai exteriorizar suas melhores energias. Tem pessoas que não conseguem fazer isso para outra pessoa que ela tenha desavença, até ela sentir que ela limpou aquela energia. Cada vez que ela vai conseguindo fazer isso com mais tranquilidade, melhor está a compreensão dela. Depois disso, ela vai, que eu botei simulação. O que é a simulação? É a gente visualizar um encontro. Então, você vai programar, você pensando,
vou falar isso, a pessoa vai falar aquilo, eu vou usar essa palavra, você vai ser técnico, detalhista em tudo que você vai fazer. Depois disso, trabalhe as energias antes, durante e depois, para criar um campo, um holopensine adequado, uma reconciliação, e aí sim, a gente vai partir para o encontro. Ô, Leonardo, podemos voltar um instantinho aí do pré-perdão? Nesse dia fizemos uma reflexão também sobre o pré-perdão e nós chegamos a uma frase, né, que a pessoa fala, né, que é o perdão universal e antecipado ad infinito, né? Que a pessoa concede o perdão universal e antecipado para todas as consciências, né? Infinitamente, né? Antes, para todos aqueles que já cometeram algum problema, alguma deslize com ela, que ela tenha cometido, e para aqueles que vão cometer, que vão vir a cometer, eles já estão antecipadamente perdoados, sabe? Então, dentro, né, do autoabsolutismologia, de forma imperativa, o perdão universal e antecipado, sabe? Ele funciona aqui bem... Para mim, esse perdão é a prática da pessoa em ajudar o tempo todo. A gente não pode ser a postura íntima. Não pode ser só teoria. A gente tem que ir para a prática do dia a dia, estar disponível a atuar, perdoando as pessoas, entendendo, assistindo. A melhor forma, uma das melhores formas, ao meu modo de ver, da gente pedir desculpa, é fazer assistência. Faça assistência indiscriminadamente. Para quem aparecer. E, além disso, coloque desafios para você aumentar a sua assistencialidade. Por exemplo, você já escreveu um verbete? Acho que é uma boa forma da gente vir aqui e ajudar ou se retratar perante as pessoas, né? Porque quando ele estava falando, assim, ó, eu fiquei assim, puxa vida, alguém pode achar que isso é uma postura arrogante, né? Que você é superior ao outro, que o outro, né, vai errar e você vai... Mas não é uma postura íntima, é como ele está falando, é uma postura íntima de compreensão, assim, de assistência. Não existe sofrimento nisso. Né? O seu emocional está tranquilo em relação a isso. É uma coisa íntima. Isso, é íntimo. Perfeito, perfeito. É uma postura íntima de assistência para as consciências, para aquelas que já tivessem desavença e para as possíveis desavenças que haverá. Nem vai ter mais desavença. Nem vai ter, porque tu já está conciliado, está concedendo já. Isso, porque o que é desavença? Desavença é o que o outro fala ou faz que vai de encontro, não é um encontro, vai de encontro à nossa expectativa, ao nosso modo de ver. Né? Se você tem essa compreensão absoluta, se tem, como o Leonardo falou, tem essa assistencialidade já antecipada, né? Essa postura íntima, o que o outro falar para você, você já não tem aquela expectativa, não tem mais a expectativa egóica de esperar alguma coisa a seu favor, ou que não, pelo menos que não contraponha você. É uma outra realidade. Eu não sei, como ele falou, eu não sei me explicar muito bem, mas eu entendo que eu quero chegar nesse ponto. Eu acho que a frase enfática ela deixa bem claro isso. O pedido de desculpa exige intencionalidade cosmoética. Você está coerente com o que você pensa, com o que você sente, com as suas energias. Comprometimento com a autorreeducação, ou seja, você não vai errar mais. Você vai investir o melhor para você superar aquele erro quanto antes. E investimento na prática interassistencial. Então, a assistência, ela chancela essa limpeza, vamos dizer assim, ou essa postura de estar sempre buscando acertar, né? E objetivando a remissão dos erros. Você quer acertar, você quer limpar o seu passadão, você quer diminuir sua interprisão, né? Então, acho que ela deixa bem claro essa questão. Perfeito. Para completar ali na mitologia, fala sobre isso, né? O mito de ser possível resolver as pendências grupocármicas apenas intimamente, sem assistir os participantes do contexto conflituoso. Isso, exatamente. Exatamente. Que tu, né, falou, né? A postura assistencial, que nem sempre é possível, porque de repente tu fica longe da pessoa naquela situação, não foi possível, mas tu vai desejar as melhores energias. Isso, mas mesmo distante, a gente tem como assistir a pessoa, com as energias, com os pensamentos, buscando compreender aquela pessoa nas suas limitações, compreender as nossas limitações em relação àquela pessoa. A gente tem um crescendo de amadurecimento em relação àquela relação. Depois, quanto mais a gente amadurece, mais a gente recicla, mais a gente impacta o outro positivamente. É um halo de maturidade que você vai impactar o outro. Como esse mito aqui, que eu estou entendendo, é assim, ó,
Não, eu perdoo ele, mas não quero nem ver na minha frente mais. Mas está perdoado, dentro de mim está perdoado. É esse que é o mito, tá? Perfeito. E as coisas, de repente, não funcionam bem assim. Uma simples lembrança daquela pessoa e tu sente que existe ainda uma mágoa, assim, um dodói, que tu não queria, tu queria no fundo, eu queria no fundo desejar as melhores energias para aquela pessoa. Isso, mas isso é fato. E dizer para ela que eu amo, sabe? E na época não foi possível. Meu limite. Não, desejar as melhores energias é sempre possível. O problema é entrar em contato com a pessoa, que nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Acho que qualquer um de nós aqui já teve um caso assim. Naquele momento era impossível entrar em contato, discutir alguma coisa a respeito. Mas mandar as melhores energias é sempre possível. Sempre né? possível, né? Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Professor Leonardo, pode discorrer a respeito do parágrafo saúde na página 35? Aí ela continua assim, ó, grande abraço e energético abraço, grande e energético abraço da Neuce de Londrina. Ela colocou porque quer que você saiba que é ela. Eu sei que é. A ideia de colocar esse parágrafo foi a gente refletir o seguinte, que enquanto que é mais saudável a gente pedir desculpa do que a gente ficar carregando nossos conflitos íntimos, né? Se a gente errou, peça desculpa e se libere, né? Uma autolibertação. Claro que quando você libera o outro. Mas para você se liberar, você tem que liberar o outro. Enquanto você não libera o outro, enquanto a gente quer prender o outro, ou quer aquela pontinha, não, mas o outro precisa fazer isso, né? A gente está cobrando do outro, a gente não se liberou. Isso tem que ficar bem claro. Então a gente precisa liberar o outro para a gente poder se liberar, né? E isso vai evitar, naturalmente, a gente somatizar e gerar doença física. Professor Leonardo, parafatologia, página 33, quarta linha, quais os sintomas ou efeitos sobre a parafisiologia do psicossoma comprometida? O que acontece? Se a gente aqui, no intrafísico, tem dificuldade de manter um equilíbrio emocional em relação a uma pessoa, de entender melhor aquela pessoa, como é que a gente vai fazer isso no extrafísico? É mais difícil ainda, né? Porque de frente a frente com aquela pessoa no extrafísico, às vezes, aquele pensamento já vai direto, aquela energia já vai direto, a tendência é ter um atrito. Então, primeiro a gente tem que resolver aqui, né? O intrafísico tem que estar bem claro isso, né? Você está isento efetivamente. Claro que se você encontrar a pessoa no extrafísico, não vai ter problema. Então, o psicossoma, num caso de uma pessoa que está guardando a mágoa, está revoltada com alguém porque alguém errou, ou porque ela própria errou, ela compromete essa parafisiologia. E isso atrapalha um equilíbrio emocional no extrafísico. Então, em parafatologia, página 33, final da quinta linha, falar sobre os desbloqueios holochacrais consequentes à reparação das desarmonias interpessoais. Ok. O que vai acontecer? Se a gente tem uma questão com uma pessoa, isso revela, ou isso explicita um comprometimento das emoções, da pensenidade. Se a gente resolve isso, qual é a consequência natural? É a gente liberar as nossas energias para fluir melhor. Se tinha algum bloqueio relacionado àquela pendência, àquela desarmonia, e você resolveu, aquilo vai ser desfeito. As nossas energias vão fluir melhor. E naturalmente, isso vai evitar doença, vai evitar qualquer desequilíbrio somático que possa acontecer, né? Então, resolveu pendências, não tem mágoa de ninguém. Vamos imaginar uma situação. A gente não tem mágoa de ninguém. As energias vão fluir. Você não vai criar nenhuma doença física por esse motivo. Você pode criar por outra área que a gente não resolveu ainda. Mas por essa área não vai criar mais. Então, eu penso o seguinte, se a gente tem alguém hoje em dia, conscientemente, que a gente ainda falta pedir desculpa, peça. Mesmo que seja, num primeiro momento, com as próprias energias. Professor Leonardo, eu não consigo ir direto ao assunto. E muitas vezes eu uso metáforas para poder me desculpar. Poderia me sugerir o meio de se chegar a uma conciliação mais direta? O que acontece? Os resultados dessas metáforas estão sendo positivos? Se eles estão sendo positivos, está tudo certo, está resolvendo as questões. Se você precisa ser mais, vamos dizer assim, objetivo e direta, tenta pensar antes numa situação que você queira trabalhar com a pessoa e pensa nas palavras mais objetivas que você pode usar e teste isso na prática. A gente tem que ir para a prática para a gente aprender. Se existe uma dificuldade de expressar uma situação, tem um livro que chama assim, Não Seja Bonzinho, Seja Real, que ele ajuda, ele dá várias ideias de abordagem, de formas de colocar as questões. Lembrando que, às vezes, não é contra o outro que você está dizendo, ou está se posicionando, é a seu favor ou a favor do que é melhor que você enxerga para aquela relação.
Tem uma pergunta aqui, não sei se é pergunta não, que está em espanhol. Eu vou arriscar aqui um espanhol. Professor Leonardo, estou virtualmente participando da tertulia em mi trabalho, horário de almoço. Esta não é uma consulta, é só uma sugerência. Ela quer uma sugestão, quer dar uma sugestão. Que me vino à mente mientras estou escutando a tertulia. Pode passar esta nota ao professor. Eu vou passar para você, então, depois de terminada a tertulia, para não interromper a linearidade. Então, acho que não é para ler. Ela está te dando uma sugestão aqui, tá? Eu vou passar para você. Eu tenho perguntas aqui para fazer. Então, aqui, ó, professor Leonardo, tecnologia, página 33, primeira linha, gostaria que relacionasse a técnica da tela mental com o tema do verbete. Tem uma relação direta, na minha forma de ver, é uma técnica que pode ajudar muito a resolver as questões. Por quê? Porque na tela mental você vai trazer na sua tela a pessoa que você está com conflito, ou as pessoas que você tem algum conflito, algo a ser resolvido, e você vai exteriorizar suas melhores energias. Durante quanto tempo e quantas vezes vai fazer isso? Várias vezes, se puder fazer todo dia, uns minutinhos, até você sentir que aquelas energias fluem, você vai limpando aquela situação. Limpou a situação, energeticamente, vai ficar mais fácil de intrafisicamente você resolver também a pendência. Então a técnica da tela mental ela é bem útil para a gente resolver N pendências nesse sentido do verbete, né, do pedido de desculpa. Na polinomiologia, página 34, favor detalhar o polinômio planejamento, priorização, reciclagem, anticonflitividade, reconciliação. Olha só, se a gente tem uma dificuldade com a pessoa, tem que se reconciliar, tem que pedir desculpa ou tem que se retratar, primeira coisa, a gente vai sentar e vai refletir. Então vai planejar como é que vai ser feito isso. Depois que você planejou, você não pode se desviar. O foco ele tem que estar ali sendo mantido, ou seja, você vai priorizar o que você quer. A partir disso, o que você precisa reciclar para essa situação? Ou seja, que erro que você não pode cometer mais? E aí você vai trabalhar nessa reciclagem. Quando você trabalha com essa reciclagem, você resolve isso, você naturalmente melhora seu nível de conflitividade. Você chega numa condição de anticonflitividade naquela área, naquele aspecto específico. E aí sim, a chance dessa reconciliação acontecer já à distância já é grande, porque você já resolveu a questão que gerou o conflito. A partir daí a reconciliação fica mais fácil, ela tende a ser mais fácil. Em paradoxologia, página 23, poderia ampliar o paradoxo de a melhor autodefesa poder ser o pedido de desculpas autolibertador? Sim. Mesmo que a gente não tenha errado, existe uma pessoa que considera que a gente errou. Às vezes cada um tem sua razão, um acha que errou, o outro acha também que o outro errou, e assim, cada um com a sua questão. Todo mundo acha que está certo. O mais lúcido deveria liberar o outro. Como? Uma pessoa pensando contra a gente, ela está, vamos dizer assim, agredindo energeticamente a gente o tempo todo, com a sua pensanidade. Se você chega e pede desculpa, mesmo que você considere que o outro errou, e o outro deixa de ficar com mal-estar em relação a você, não é uma boa defesa? Não é a melhor defesa? Você está dizendo que você não tem orgulho, você está dizendo que entende a imaturidade do outro, você não precisa explicitar isso para o outro. Né? Você não vai chegar e falar assim, desculpa, eu sei que você que errou, mas eu estou pedindo desculpa aqui, você não vai poder fazer isso. Então você libera o outro e nessa condição você assume a postura de amparador, de mais lúcido. E libera essas energias negativas chegando em você o tempo todo. E o paradoxo aqui é porque a defesa parece uma coisa que você está agredindo, né? Assim, e a desculpa parece uma coisa que é menor, e não é, quer dizer, é a melhor. Né? Gostaria que comentasse os parágrafos reparação e cronêmica, ambos da página 35. Reparação, né, na página 35. Eu vou ler ele. Cada ato anticosmoético praticado, impensado ou não, gera responsabilidade sobre quem o efetuou. A lei de causa e efeito é a garantia de mais cedo ou mais tarde o erro ser reparado. Arrependimento ainda não é reparação. Então, olha só. Existe uma lei de causa e efeito. Se a gente errou, a gente vai obrigatoriamente ter que limpar isso mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo
a gente resolver a questão, melhor para o nosso bem-estar íntimo, para o nosso equilíbrio, para as situações ou vivências que a gente vai atrair no dia a dia. E aí eu termino nessa frase com: o arrependimento ainda não é reparação. Por quê? Porque eu conheço pessoas que falam assim, ó, não, eu já desculpei fulano. Desculpa, eu me arrependi do erro que eu cometi, mas eu não vou pedir desculpa. Então, na verdade, se você se arrepende de um erro, é natural que você faça o melhor para reparar aquele erro. Dure o tempo que durar essa reparação. Então, não é só se arrepender e você está livre daquela situação. Então, às vezes, um erro, por exemplo, vamos imaginar como será a reparação desses políticos que estão fazendo um monte de corrupção e desviaram um monte de dinheiro e prejudicou um monte de gente na sociedade. Eles vão só: me arrependo de ter feito. Resolveu o problema? Ou isso vai gerar um ônus de anos e anos para eles reciclarem e ajudarem essas pessoas que eles geraram o ônus, né? Então, o arrependimento ainda é o primeiro passo de uma sequência de passos para se chegar realmente a uma reparação. E o outro é? Cronêmica. Ao ofensor, dependendo da gravidade do erro, não basta pedir desculpa. Muitas vezes é preciso temporadas de práticas interassistenciais para resgatar os débitos gerados em momentos anteriores. Dependendo do nível da anticosmoética aplicada, são necessários anos, décadas, séculos e às vezes milênios para se concluir a reparação perante o erro praticado. Vou dar um exemplo simples, que as pessoas gostam de dar esse exemplo. Vamos imaginar Hitler. Quanto tempo ele vai levar para reparar o erro que ele gerou perante milhões de pessoas? Isso vai exigir um tempo, provavelmente milênios. Vamos pensar nessas pessoas, nesses rapazes do Estado Islâmico. Então eles vão ter um ônus, porque eles não têm noção, eles não têm lucidez hoje sobre o que eles estão gerando para eles próprios, né? Eles geram ônus na sociedade. A sociedade precisa ser obrigada a refletir sobre como lidar com essas situações, né? Mas eles estão gerando um ônus para eles, que eles vão ter que limpar mais cedo ou mais tarde, né? E isso vai demorar, provavelmente, milênios para eles limparem isso. Outro dia eu vi uma foto de um rapaz que estava dentro de um carro-bomba, ele era a pessoa-bomba, né? E chorando, porque ele não estava querendo fazer aquilo. Eu falei assim: puxa vida, tem uma esperança nessa pessoa, né? Exatamente. Era melhor, se ele está chorando, ele está percebendo que não está bom. Com certeza. Porque normalmente eles vão convicto, ou pelo menos a gente acha que eles vão convicto, né? Então tá, aqui eu falou ainda há pouco ali sobre a razão, né? Que a pessoa, todo mundo tem razão, né? Todas as duas partes do litígio têm razão. E eu, né, decidi, né, que eu também não quero ter razão, né? O que eu quero hoje é viver o amor e a reconciliação, sabe? Acima de tudo. É isso que eu quero. Eu vou colocar aqui, tem as duas filmografias que eu coloquei, o filme Desejo e Reparação e o filme Uma Longa Viagem, eles são bem interessantes, porque eles deixam bem claros a consequência dos erros, e no primeiro a pessoa busca uma reparação, e ela tenta fazer de várias formas, né? Eu não vou contar aqui o final, mas fica bem claro a consequência de um erro, às vezes na vida de várias pessoas. E o segundo é bem interessante, porque foi um rapaz que foi torturado na guerra, e ele procura o algoz, e já não necessariamente no primeiro momento com a intenção de perdoar, mas depois eles se tornam amigos. Isso é uma história real, né? Então é bem interessante. Tudo bem? Escuta, tem uma última pergunta aqui desse Délio Tertuliano, que era pedindo a frase enfática. Você já falou, mas se você quiser fazer uma nova abordagem... Vou dizer rapidinho. Qual é a minha ideia dessa frase enfática? É deixar bem claro que, primeiro, a nossa intenção ela tem que estar em dia com a cosmoética, ou seja, a gente não pode ter uma intenção torta. Se a gente quer realmente acertar e resolver as nossas questões, vamos ser o máximo cosmoético possível. Segundo, se reeducar, ou seja, investir na autopesquisa, investir em praticar ações mais homeostáticas, mais amadurecidas nas relações de convívio, melhor, porque a gente vai errar menos. E a forma da gente limpar isso tudo, ou resolver todas as nossas questões, é ajudar as outras pessoas. Então, no fundo, a ideia do verbete é, quanto mais assistência a gente faz, mais a gente se retrata do que a gente fez de errado no passado, né? Então, às vezes, a gente tem que falar, tem que explicitar, tem que pedir desculpa diretamente, tem que atender outras pessoas para que a gente possa se retratar. Isso são formas da gente pedir desculpa. Então, a assistência, a gente não vai errar. Quanto mais ela for esclarecedora para o outro, melhor. Parabéns pelo verbete. Aqui em fatologia, o medo de morrer sem ser perdoado ou sem ter perdoado.
Na verdade, assim, como é que a gente tenta elucidar uma pessoa que está totalmente, nem consegue perceber o quanto é importante ter esse momento de perdão pré-dessomático, né? Como é que a gente acorda? Como é que a gente dá esse toque evolutivo, pró-evolutivo para essa consciência que ainda está tão ambilubilada, né? A gente às vezes tenta de tudo e o outro não está preparado e não consegue realmente enxergar, né? A ideia aqui são de pessoas que eu conheço e tem livros também falando sobre isso, experiência de várias pessoas, né? Elizabeth Kübler-Ross, tem uma enfermeira também que trabalhou e escreveu o livro com pessoas que estavam próximos de morrer. E uma das coisas que é relatada nesses livros, ou na minha experiência pessoal, é que as pessoas têm medo de, antes de morrer, não ser perdoado por algum erro que cometeu, ou não ter perdoado alguém que às vezes tentou se reconciliar a vida inteira. Se a pessoa não tem condições de entender isso, não tem o que a gente fazer, né? As melhores energias, e a pessoa naturalmente vai atrair mais cedo ou mais tarde situações, já vai passar por um período intermissivo mais complicado, porque tem uma questão de uma pendência, de uma revolta em relação à pessoa, a tendência ela atrai experiências amargas, remédios amargos, para poder acordar para alguma coisa, né? Então, às vezes, não tem o que a gente fazer, a gente tem que aprender a lidar com essa limitação, porque no fundo, só existe autocura. É verdade. Obrigada. Bom, gente, a gente agradece a todos, parabeniza você pelo verbete, a exposição foi ótima, muito boa, ajudou muita gente. A gente aguarda agora os próximos verbetes, né? Domingo a gente tem outro. Tá certo? Então, a gente agradece as energias, as perguntas, aos teletertulianos também. E a gente sempre convida todos vocês para virem diariamente aqui, de 12h30 a 2h30 da tarde, que a gente mantém as tertúlias diárias, né? E é nesse horário que a gente tem a oportunidade de debater temas como, por exemplo, o tema de hoje. Tá bom? Então, a gente agradece e passamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. O Cleverson com o primeiro simpósio internacional de ressomatologia e a Dalva com comemoração dos 20 anos do CAEC. Boa tarde a todos. Você já pensou em como e onde estava antes de nascer? Acha que escolheu a família e o local onde nasceu? Venha conhecer e debater conosco a ressomatologia, a ciência que estuda o renascimento humano e a infância, o primeiro período da vida da consciência. O primeiro simpósio internacional de ressomatologia ocorrerá nos dias 10 e 11 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Teremos a participação de mais de 37 pesquisadores do Brasil e de outros países, em 8 mesas de debate e a realização de um campo parapsíquico de ressomatologia com a EPICOM, Lilian Zolé. Conheça mais a programação pelo site www.evolucim.com.br e inscreva-se. Obrigado. Boa tarde. Pessoal, este ano o CAEC completou 20 anos e iremos comemorar com uma bela festa de aniversário. Acontecerá aqui perto, no Hotel Mabu Interlúdio, dia 17 de outubro, o jantar dançante. As vagas são limitadas e o valor apenas R$ 80,00 que você vai poder parcelar até em 4 vezes. Entre em contato com a recepção do CAEC. 45, código de área 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete normose consciencial, especialidade parapatologia, e o verbetógrafo Hugo Espínola. Muito obrigado e boa tarde a todos.